Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Está no ar o Quer Fazer Entrevista. Que bom, mais uma oportunidade de estar com você. Você que nos acompanha pela rádio Por um Mundo Melhor, a Rádio Católica dos Vales, e também pela TV Quer, a nossa TV Católica, agora em HD. Digitalizamos para a sua satisfação, a sua alegria, acompanhar a nossa programação em alta definição. E quem está aqui conosco hoje é o professor Alexandre Silvio. E o que traz aqui novamente, ele que é o nosso amigo, nosso consultor, um especialista em vários assuntos na área ambiental, da área de várias partes referentes à engenharia agrônomo, engenharia na área agronomia, em diversas áreas que envolvem o meio ambiente e agronomia. Ele também é nosso consultor, principalmente nosso grande fonte de informação em relação aos danos ambientais e às barragens. E no programa de hoje, justamente, vai falar sobre essa questão. Tivemos duas tragédias em pouco mais de 3 anos. Primeiramente, Mariana, que nos afetou diretamente, a de Bento Rodrigues, e agora, no mês de janeiro, essa tragédia incomensurável de Brumadinho. Até agora, 196 mortos e dezenas de desaparecidos. E agora fica essa questão, passado o susto inicial e ainda pessoas a serem encontradas, a gente fica pensando, estamos no fio da navalha, estamos realmente sob risco em relação a barragens? Professor, muito obrigado por recebê-lo aqui, primeira vez em 2019, né? E é um momento realmente de reflexão e de atenção, não é? Exato. Então, Márcio, prazer estar aqui com você novamente, né, discutindo sobre esses assuntos ambientais. E como você falou, mais uma tragédia, só que agora com números assim assustadores, não em termos ambientais, mas em termos humanos, né? Como você acabou de citar, já são quase 200 mortos já encontrados e mais outra quantidade muito grande de desaparecidos que provavelmente são mortos também. Então, realmente, agora a discussão, ela vai, claro, não vai sair do âmbito ambiental, mas o cerne do ser humano, a questão dessas barragens que são autorizadas de uma forma muito intempestiva, vamos falar dessa forma, isso vai ter que ser rediscutido. Que espero que agora, né, a gente imaginava que Mariana fosse dar uma lição a nós brasileiros, aos órgãos ambientais, aos nossos políticos principalmente, porque, afinal de contas, são eles que fazem as leis, que mudam o sistema, mas nada aconteceu de Mariana para cá e agora a tragédia de Brumadinho, que realmente assusta todos nós. Bom, você falou aí, realmente, nada foi feito, muito pelo contrário, né? Foi até permitido que continuasse a exploração da mineração e do jeito que é, né? Os rejeitos sendo depositados da forma que é, de uma forma bastante ultrapassada, inclusive, não se usa mais aquele tipo de contenção, né? E estamos aí pagando esse preço com vidas humanas, também esse dano ambiental. Em relação a Brumadinho, o dano humano é muito pior. Mas estamos falando em relação a rejeitos, né, minério, né, rejeitos de minério. A lama que estava contida lá no Córrego do Feijão é a mesma que nos atingiu aqui, que rompeu lá em Mariana, professor? Muito próximo, ali está dentro do quadrilátero ferrífero, né? Inclusive é o grande filão de ouro, eu falo isso muito em aula. Aquilo não é filão de ferro, não, é filão de ouro para Vale, né? Porque gera muito dinheiro, né? Mas o material é muito similar ao que foi realmente despejado aqui, né? Esses rejeitos com uma mistura de ferro, de alumínio, de silício, então é bem parecido. Tanto que lá ainda tem, claro, foi identificado alguns metais pesados, mas em quantidades inferiores ao daqui, como por exemplo o arsênio, né? O rejeito daqui também, de Mariana, foi uma quantidade muito maior, um volume muito maior. É um rejeito que ainda estava na forma semilíquida, liquefeito, né? Lá já estava na forma um pouquinho mais sólida, né? Então tudo isso ajudou assim, a reduzir, claro, que o impacto ambiental foi monstruoso, mas não chega nem perto do que foi o nosso impacto aqui. Então eu sempre comparo isso, falo muito isso, porque existe uma divisão muito tênue ali. Esse rompimento da barragem Mariana, ela estava localizada muito próxima à divisa da nossa bacia hidrográfica com a bacia do Rio das Velhas, né? Lá que pega o São Francisco, que é o principal rio da bacia, né? O resto são subbacias. E esse estava no limite do outro lado, que é da subbacia do Pirapora, que vai cair no São Francisco.
É claro que esse rejeito vai chegar no São Francisco, óbvio, isso aí não tenha dúvida. Sim. É questão de tempo só para ele avançar até o São Francisco, mas vai ser uma quantidade muito menor, porque como o rejeito estava mais solidificado, o arraste dele foi menor, diferente do nosso aqui. E, inclusive, nós tivemos problema, ou seja, nosso rejeito aqui avançou 850 quilômetros lá do rompimento, né, até o litoral lá no Espírito Santo. E sem contar o grande dano que causou lá no litoral do Espírito Santo, que foi muito grande também. Isso foi na região de Resende, né? Uhum. E lá a gente vê que uma pergunta que sempre vem à cabeça, as pessoas sempre fazem, não é? É necessária a construção de barragem? Os rejeitos da mineração, eles não podem ter outra destinação a não ser uma barragem, por exemplo? Isso é uma outra questão que eu critico muito como professor, pesquisador. Se nós fizermos um levantamento de trabalhos, até de graduação mesmo, trabalho de conclusão de curso, de mestrado, doutorado, pós-doutorado, nós vamos encontrar inúmeros trabalhos, artigos científicos falando sobre o aproveitamento daquele rejeito, principalmente para a construção civil, né? Construção de casa, tijolos, leito de asfáltico para deposição de asfalto, muita coisa. Só que as empresas mineradoras, elas fazem o seguinte: elas investem muito em tecnologia de exploração. Isso aí é tecnologia de primeiro mundo. Mas a tecnologia de despejo e de reaproveitamento, eles praticamente não têm. Eles não investem nas universidades com relação a isso. Eles só investem para melhorar o processo produtivo. Mas o rejeito não. Então, como você colocou aí, as barragens, né? A maioria das barragens de rejeitos da Vale e de outras mineradoras são alteamento a montante. Isso é o cúmulo do absurdo, porque isso acaba com a estabilidade do talude. O talude fica sem estabilidade nenhuma. Né? Então, pegando um histórico aí nos últimos 15 anos, é a 9ª barragem de rejeito que se rompe. Tá? Então, qual será a próxima? Qual a próxima cidade a ser atingida agora? Quantas pessoas vão morrer no próximo rompimento? Porque, se continuar, terão mais rompimentos de barragem, com certeza. Esse alteamento a montante é que usa o próprio rejeito como base para subir. Como se fossem degraus de escada. Exatamente. Né? Quanto mais vai subindo, mais sobe o degrau também. Isso já é um método ultrapassado e não seguro. Extremamente, porque o que acontece? O talude é uma obra de engenharia. Sim. Tem que ser calculado, tudo direitinho, bacaninho. Então faz o primeiro talude. Aí coloca o rejeito. Aí vai altear o talude e vai altear em cima do talude antigo e em cima do rejeito. O rejeito não tem características de resistência para esse tipo de material, para esse tipo de alteamento. Né? Então, voltando aos estudos que nós encontramos, é muito fácil encontrar. Quem é da área científica sabe, entra nos sites específicos, nós conseguimos puxar dezenas, centenas de artigos falando sobre as características físico-químicas desse material. Ele não tem essa capacidade, nenhuma. E, mesmo assim, o Estado autoriza as empresas a fazer barragem. Aliás, professor, quando estourou a barragem lá em Brumadinho, todo mundo ficou se perguntando aqui em Valadares, nas redes sociais, um ao outro, será que vai chegar ao Rio Doce? Será que vai chegar ao Rio Doce? O primeiro medo era justamente a questão de uma repetição, né, do problema socioambiental e econômico também. Mas depois foi se ver que a tragédia humana foi muito maior. Uma outra questão que a gente vê é a exploração de minério. É uma força econômica muito grande, né, tem um poder econômico muito grande, inclusive de mover o Estado de mineração. São bilhões e bilhões que até impostos voltam para o governo, tanto federal quanto estadual, e os municipais também. Né, mas a gente vê a exploração de minério e há comunidades, pessoas morando bem perto dessas barragens. Depois que aconteceu em Mariana, essa questão não deveria ser melhor avaliada, professor? Não, com certeza. Né? Isso aí entra a responsabilidade do Estado. Né? Então, você tem a Secretaria de Meio Ambiente, tem a Superintendência, que são as SUPRANs, que autorizam, tem os Conselhos de Política Ambiental, que são representados pela própria associação, membros que compõem instituições da sociedade. Eu fui já membro do Copan durante alguns anos, aqui na Supran Leste, né? A gente vê o seguinte, a reunião era praticamente uma vez por mês, nós recebíamos o relatório de impacto antes, um RIMA, sim, que é uma leitura mais leve, mais light, e o que acontecia? Ali era a grande expectativa das empresas, porque passa pelos técnicos da Supran, a análise prévia, eles fazem uma análise prévia, então, quando chega para o conselho,
Você lê o processo todo, você pode ler o relatório, pode pedir o estudo de impacto ambiental, que aí já é uma coisa mais complexa, mas geralmente o que chega, inclusive são dados abertos na internet, qualquer um pode acessar o relatório de impacto ambiental e, no final, o parecer do profissional que fez a avaliação ali, o técnico, que é da Supran, né, um funcionário. E aí o Copan ele se baseia muito nessas informações do técnico ali para aprovar ou não. Mas eu sempre tive um cuidado muito grande de ler os relatórios. E eu observava o seguinte, nós, na época do conselho, muitos iam apenas atrás, ao invés de ler o relatório inteiro, liam apenas a conclusão final. Né? E olha o grau de responsabilidade que nós temos em aprovar uma questão dessa. Uma ampliação de mina. Eu vou contar um caso rapidamente aqui, eu participei de uma dessas que eu estava lendo, era de rejeito da Vale mesmo, depósito de rejeito, mas não era em barragem não, era depósito material seco. E estava lá, eles queriam uma autorização de aumentar esse depósito de 100 metros de altura para 120. Aí eu perguntei ao rapaz da Vale, que estava lá, os técnicos da empresa têm que estar lá, né? Falei, bem, é isso mesmo? 100 metros de altura de rejeito para 120? Não, pessoal, é isso mesmo. Tal. Então, assim, a mineração é uma coisa extremamente grandiosa em tudo que se possa imaginar. Tá? Aprovamos também, na época, tanques de combustível. A gente vê essas máquinas trabalhando lá, mas tem que ter o tanque de combustível. Sim. São tanques que não batia quase 1 milhão de litros. Então, a gente não imagina a dimensão disso. E a importância financeira para o Estado. Sim. Né? Então, ninguém condena. Eu, por exemplo, não condeno a mineração. Eu acho que é um processo, na Minas Gerais, o nome já fala, né? Minas Gerais. Nós temos de tudo aqui, é uma riqueza muito grande. A exploração ela tem que acontecer, mas como ela está acontecendo hoje é um absurdo. E a gente esperava que Mariana fosse o grande exemplo, né? Que a Vale tinha aprendido essa lição, e o problema parece que, claro, né, o Ministério Público e a polícia estão investigando, né, para saber se houve conivência ou ineficiência dos órgãos públicos na apuração, na investigação e na fiscalização, mas todo mundo achou que a Vale tinha aprendido a lição, que ela mesma ia tomar todas as suas medidas. Mas, certamente, como já foi dito aqui, a principal preocupação da Vale é o lucro, e o lucro vem com a extração do minério, não com o cuidado com o rejeito. Né? Então, quem deveria ter aprendido a lição teria que ser a sociedade, representada pelos governantes. Mas isso parece que não aconteceu e talvez não aconteça, né, professor? Exato, né? É a corresponsabilidade. Isso é muito importante. É claro que a Vale tem a sua culpa, essas mortes, as informações estão surgindo, isso está comprovando cada vez mais a responsabilidade dos diretores nessas mortes. Por exemplo, algumas questões absurdas, né, que se imaginava logo no início dessa tragédia, como é que se coloca um refeitório e um administrativo na reta de barragens, e não era uma só não, existiam 6 lá naquela região, uma só que estourou. A de água, que estava também sob risco de rompimento, eles esvaziaram ela rapidamente. Tá? Então, assim, estrategicamente é uma coisa inconcebível você deixar centenas de pessoas no caminho de um possível rejeito que pode vir de se uma das barragens arrebentar. Né? Aí vem essa discussão da logística. Mas será que ninguém viu? Agora estão surgindo os relatórios, já tinham observado isso, já tinham sugerido a retirada do pessoal dali e a empresa não fez. Então, passou por cima. Exatamente. Então, a culpa da empresa. E pior, eu acho que vai agravar mais ainda a situação da empresa, que é prender os engenheiros, né? Sim, são os primeiros que autorizaram lá e já parece que vai ter a delação premiada. Já falaram que foram obrigados a assinar, já sabiam dos problemas, piezômetros que medem vazão de água dentro do talude, muitos com problema. Outros, eles identificaram que estava um nível de água muito elevado. E a gente sabe que quando bate água no solo, o solo ele praticamente se liquefaz. Sim. E, no entanto, ninguém deu atenção a isso. Então, eu acredito que, assim, a Mariana está um pouquinho mais difícil de comprovar algumas questões, a questão do rompimento de Mariana, mas a de Brumadinho, do Feijão, está muito clara a responsabilidade da empresa que não cumpriu com o que os relatórios técnicos haviam informado. Professor, depois dessas duas tragédias, sempre vem a preocupação das pessoas, né? Estamos falando de barragens que se romperam, 2 barragens de rejeito de mineração. Mas nós temos aí muitas barragens, claro, de mineração também aqui em Minas Gerais,
Mas temos também barragem de água de usinas hidrelétricas. Inclusive, bem pertinho da gente aqui, que é a usina hidrelétrica de Baguari, que tem lá um mundão de água contido também. Quais as diferenças de uma barragem para outra? Quais os riscos? O que se leva em consideração? É a mesma forma de fiscalização e de contenção? Márcio, aquela preocupação generalizada, ela existe, ela tem que existir sempre, né? Mas devemos lembrar que as barragens que têm se rompido em Minas Gerais são barragens de rejeitos, né? São aquelas barragens, aquela onde se tem um menor cuidado em deposição de material, em avaliação de talude. Isso não tem jeito, né? Isso aí, a história nos mostra isso. Agora, uma barragem, uma hidrelétrica, né, que ela é uma mista entre solo e concreto, ou só de concreto, barragem de contenção de água para abastecimento urbano. Essas barragens, Márcio, elas são muito bem calculadas, né? Não é um, dois engenheiros, não. Geralmente são dezenas de engenheiros, participam do cálculo, participam de todo o processo de construção. E essas barragens, elas são fixas, elas não ampliam, né? Então, tudo é calculado para vazão da água, nível da água. E outra coisa, tem os lastros e as comportas, né? Aqui, Baguari, por exemplo, como você colocou, a Baguari ela tem um lago, né, o espelho d'água para gerar energia, mas o desnível dessa água, por exemplo, aquele lago enorme de quase 12.500, são 12,5 km de espelho d'água, o desnível dela é de meio metro só. Então, ela tem uma cota mínima, que ela não pode reduzir dessa cota por conta do funcionamento da usina, e não pode ficar acima da outra cota, por conta do comprometimento da própria estrutura. Sim. Então, por isso que existem as comportas. Então, o técnico ele fica avaliando o nível. Então, choveu muito. Outra questão importante na bacia. Toda a bacia tem que ser monitorada com relação à chuva. Então, nós recebemos o alerta aqui, por exemplo, período de chuva, né? Do DMPM. Valadares, vai alagar tanto, vai chegar tanto de água, vai aumentar o nível tanto. Por quê? Porque toda a bacia é monitorada. Então, se chove numa cabeceira, eu já sei quando vai chegar em Valadares, quanto de água vai chegar, qual o nível que vai atingir. E essa informação chega para Baguari também, né? Ela tem um link direto com o DMPM. E aí, desculpa, com a CPRM, perdão, com a CPRM. Certo. E aí o que acontece? Eles abrem as comportas. São 4 ou 5 comportas, me fala a memória, que libera a água. A água não vai passar daquele nível para cima nem para baixo. Então, eles conseguem fazer toda essa regulação. Então, barragem de água para abastecimento público, barragem de hidrelétricas, o risco é infinitamente menor do que uma barragem de rejeito, né? Então, assim, é claro que a preocupação ela existe, tem que existir sirenes, tem que existir cálculo de rompimento, de tempo para evacuar uma determinada cidade, tudo isso tem que existir, mas eu diria o seguinte, o risco nem se compara a uma barragem de rejeitos, né, que é construída inicialmente até de uma forma técnica mais apurada, mas à medida do alteamento dela é um risco que as empresas elas correm com relação a esse processo, infelizmente. Nós temos milhares desse tipo de barragem de rejeitos aqui no Brasil, centenas aqui em Minas Gerais. E o que pode ser feito, professor? A gente vê essa quantidade, são milhões e milhões de metros cúbicos de rejeitos, não é? Porque chegar simplesmente a esvaziar todas essas barragens é difícil, não é? O que pode ser feito para diminuir ou acabar com esse risco iminente? A primeira coisa que tem que fazer é parar, né? Descomissionar. Essa palavra ficou muito em voga aí na imprensa, mas vamos explicar o que é descomissionar, por exemplo. Parar de jogar rejeito ali. Isso. A laje do Córrego do Feijão estava parada desde 2014, se não me engano, exatamente. Ou 2016, se não me engano. E é um material que é o seguinte, você para e acelera o dreno. Todas as barragens têm muito dreno. Então a água ela tem que infiltrar, sair por baixo, e o material, aí ele vai se solidificando. Sim. E aí, após essa estabilização, tende a fazer toda uma revegetação em cima desse material. E aí ela se reincorpora à paisagem de uma forma natural, né? Só que lá, o que os estudos, né, ou a perícia está pegando? Não tinha desvio de água, ou seja, existiam nascentes que desembocavam dentro da barragem, problemas de não tinha dreno para chuva. Sim. Então, o que estava acontecendo? Tudo bem que ela estava parada, não estava recebendo mais rejeito, mas estava recebendo água de outras fontes. Estava tudo como se fosse um tanque ali,
vai aumentando ali o volume com a água. Exatamente. Uma hora não aguenta. E aí rompeu do jeito que rompeu. Então, um material que já deveria estar mais solidificado, as imagens são muito claras, que dá a impressão que é um mundaréu de água, de lama, de rejeito caindo. E sim. Mas como é que pode ter tanta água e está tanto tempo parado? 3 anos já, né? Descomissionada. Ora, simplesmente porque não fizeram os drenos e desvio de água da área da barragem. Parece que a perícia já pegou isso também. Tá? Então, assim, é uma situação muito grave. Agora, uma barragem dessa, você consegue reincorporar ela à paisagem de uma forma equilibrada, tranquila, ambientalmente equilibrada, né? Agora, infelizmente, né, voltamos àquela questão, autorizar a barragem montante, culpa dos nossos políticos. Isso devia ter sido porque a empresa, ela segue o que a lei determina. Se a lei falar não pode mais fazer barragem montante, ela não vai fazer. Mas se a lei permite, ela vai fazer, porque é mais barato. Né? É verdade, e a conivência, a omissão e muitas vezes a conivência das nossas autoridades públicas é a que mais assusta, né? Que mais preocupa, porque a empresa está fazendo o que ela acha melhor para ela, que é a sua saúde financeira, investindo onde dá mais lucro, né? Mas o governo tem que cobrar a responsabilidade social, né, ambiental e humana da empresa. O lucro, ele é incessante, mas tem que tomar o cuidado com a vida humana, a vida da fauna e da flora, e isso a gente vê que não existe. E quem está ali para cobrar, para punir, é o governo, é o Estado como um todo, são os órgãos públicos, mas isso não é feito. Até os técnicos que deveriam ter mais condições de trabalho não têm, são poucos técnicos, poucos fiscais, pouco aparelhamento, pouco equipamento, não se investe em tecnologia, infelizmente no Brasil não se investe em prevenção, isso é um fato. Professor, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, que 2019, né, que começou com tantas tragédias aí, né, possa continuar. Inclusive hoje estamos gravando o programa, a triste notícia da morte do jornalista Ricardo Boechat, né, da Band, a Band News Rádio e também da TV Bandeirantes, né, morreu em queda de helicóptero. Então, assim, que 2019, tantas mortes, né, que acontecem, tantas tragédias aqui na nossa cidade e região, que 2019 seja mais tranquilo para todos nós, se Deus quiser. Né? Vamos orar para que, né, realmente seja mais tranquilo e fazer a nossa parte, né? Porque a fé sem ação, a própria Bíblia já fala, ela é morta, né? Então nós precisamos realmente agir. E tudo começa no nosso a nível político. Ou seja, temos que mudar as leis. Enquanto as leis não forem mudadas, nós continuaremos a ter esses problemas e aí discutir qual será a próxima barragem e quais serão as próximas pessoas a morrer, né, com o próximo evento. Porque se continuar autorizando ainda esses modelos que nós temos aqui de processo de despejo de rejeito, com certeza outras tragédias irão acontecer para o futuro. E aí, a gente não pode deixar isso acontecer, porque senão vira como a que aconteceu lá em Mariano, né? Aconteceu de Brumadinho, praticamente se esqueceu agora da Samarco de Mariano. Infelizmente, uma tragédia sucedendo outra. Até quando? Muito obrigado a você que acompanhou o nosso programa pela Rádio Por um Mundo Melhor, você que acompanhou o nosso programa também pela TV Kefas, a nossa TV católica. Até o nosso próximo encontro, até o próximo Kefas Entrevista.